Vamos aguardando que as pessoas entrem, não é? Para Uhum. Sim, Já estamos em direto, algumas pessoas já nos estão a assistir neste momento. já temos aqui algumas. Aliás, já tivemos mais, entretanto já perdemos duas, três pessoas, mas acho que podemos fazer a abertura dos trabalhos. Muito bem. Então, muito boa tarde para quem nos estiver a ver. O meu nome é Pedro Arteiro e vou ser candidato à Assembleia Municipal da Câmara de Odivelas e estou aqui com o Filipe Martins, que é o nosso candidato a presidente da Câmara de Odivelas. O Filipe, que é gestor e tem já uma vasta experiência na área também da gestão, especialmente agora na AIP, como diretor na AIP, mas trabalhou já como assessor da Ministra da Indústria em Angola, ou trabalhou também no IAPMEI no passado. Nós vamos fazer aqui uma pequena conversa sobre empresas, sobre a área empresarial. Esta é uma área extensa, é uma estratégia que, para trazer algo que tem faltado muito a Odivelas, não vamos conseguir falar tudo aqui. Há uma série de partes estruturantes, como transportes, coesão social, que também estão no programa, que são muito importantes, mas que não vamos agora aqui falar. Falaremos apenas das principais tendências que podemos trazer, principais áreas que podemos trazer para Odivelas, bem como as regiões onde podemos afetar de forma mais direta. E assim, Filipe, começando aqui por caracterizar um pouco o Conselho de Odivelas. Odivelas, o eu, e há uma frase do Ortega y Gasset, o homem é o eu e o seu contexto. Odivelas é também uma autarquia e o contexto que vivemos atualmente. Como é que tu caracterizavas Odivelas e a situação atual, nesta medida de abertura e atração de empresas? A Odivelas é sempre caracterizada como sendo um conselho dormitório. E não é só uma caracterização, efetivamente, a Odivelas é um conselho dormitório. As pessoas vêm aqui dormir porque a atividade profissional que exercem é nos concelhos ou em Lisboa, em grande parte, ou nos concelhos limítrofes em Sintra, na Amadora, em Loures. Porquê? Porque não há criação, não tem havido a criação de empresas e, por sua vez, não há criação de emprego. E é um conselho muito sui generis por isto mesmo. Enquanto todos os outros conselhos cresceram, tiveram as suas dinâmicas empresariais muito próprias, Odivelas nunca o teve. Assumiu, tem vindo sempre a assumir, a gestão autárquica ao longo dos anos tem vindo a assumi-lo como tal. Nunca tem feito grandes infraestruturas de suporte que possam contribuir para que as empresas aqui se venham a localizar e que as pessoas possam também desenvolver aqui a sua atividade profissional. O contexto, quando falas do contexto, eu e o contexto, neste caso Odivelas o contexto é extremamente favorável. São poucos os concelhos que têm esta situação privilegiada e que não aproveitam. O facto de estar próximo das grandes infraestruturas, dos aeroportos, dos portos, das vias de alto débito, como são as autoestradas, quer a A1, quer a A5, A22, A9, ou seja, nós estamos aqui numa encruzilhada de vias de acesso que não aproveitamos. A proximidade da via férrea que nos coloca rapidamente em qualquer ponto do país e qualquer ponto, mesmo empresarialmente, podia ser uma forma de trazer para cá rapidamente trabalhadores, e nós não conseguimos aproveitar nada destas oportunidades que uma área metropolitana como Lisboa, que é a capital do país, nós acabamos por ser quase uma freguesia da capital do país. Nós estamos mais próximos do centro de Lisboa, se calhar que Belém está, e que faz parte também da capital, mas nós estamos mais perto do Marquês de Pombal que Belém, se calhar, venha a estar. Tínhamos no passado uma forma rápida no passado, e ainda continuamos a ter, e até daqui mais alguns anos, temos uma forma rápida de nos colocarmos no centro de Lisboa, mas também devíamos ter uma forma rápida de quem está em Lisboa se vir rapidamente para Odivelas. O efeito contrário também devia de existir, porque nunca vai acontecer. Uhum. Muito bem. E em termos de tendências, ou seja, vemos agora a pandemia, vemos agora o 5G e vemos já que várias empresas, ainda antes da pandemia, estavam a retirar operações de Lisboa. Vimos também que alguns concelhos próximos de Lisboa, era já o destaque, obviamente, mas outros concelhos têm conseguido atrair muita nova atividade económica.
A Iniciativa Liberal é um partido que se destaca muito por olhar lá para fora, para outros países europeus, como é que estão a fazer, como é que não estão a fazer. Aqui o núcleo de Odivelas tenta fazer isto também, tanto a nível nacional como internacional. Que tendências é que tu vês que estão a acontecer noutros sítios que também podíamos aproveitar aqui? Há três componentes bastante importantes que estão a acontecer. É a aceleração de tudo o que tem a ver com os contextos 5.4.0. Não é só a indústria 4.0, mas também o comércio 4.0 e os serviços 4.0. Tudo o que está ligado à internet das coisas, que está ligado à inteligência artificial, é um modelo de desenvolvimento empresarial que está a surgir com muita pertinência. Depois temos outro aspecto que foi que a pandemia também veio acelerar, foi os contextos do teletrabalho. Muitas organizações encolheram as suas estruturas e colocam os trabalhadores a partir dos seus locais de residência. E aqui há um fator importante, que é, muitas pessoas não querem estar presas no seu local de trabalho, mas também não podem ir para o seu local, não querem estar presas na sua residência, mas também não podem ir para o seu local de trabalho. E tem que haver aqui modelos híbridos, zonas de escritórios híbridos, onde as pessoas possam ir trabalhar, onde tenham o seu gabinete, onde tenham salas de reuniões. E há aqui muitas oportunidades que o teletrabalho também vai ter para o nosso concelho, porque com certeza, não acho dúvidas sobre isso, mas se calhar tivemos grande parte da população de Odivelas esteve e está em teletrabalho. E muitas delas, se tivesse um espaço onde pudesse exercer a mesma atividade de teletrabalho em contexto mais colaborativo, tinham efetuado. Isto é o mesmo exemplo, se calhar muitos estudantes não podem ir às universidades, mas se tivessem as bibliotecas onde pudessem estudar, também utilizariam as bibliotecas para tal. É o mesmo exemplo. E depois há aqui o terceiro pilar importantíssimo, que é o pilar do empreendedorismo. Não é só criar empresas, porque criar empresas, nós temos criado algumas empresas de Odivelas, é engraçado, os números de atenção não desmentem, e nós também não queremos desmentir estes números. Só que são serviços de proximidade, é a criação do seu próprio posto de trabalho. É a pessoa que esteja, é a frutaria, é a pessoa que passa a ferro, são pequenos serviços de proximidade que não acrescentam, não criam emprego qualificado, nem têm um efeito qualificante na economia. São muito importantes, mas nós temos que ser muito mais que isso. E isso é que leva também a um número também, já que estamos a falar de números, nós temos dos ganho médio mensal mais baixo de toda a área metropolitana de Lisboa. Nós temos 938 euros. Significa que cada odivelense recebe 938 euros. Um dos mais baixos, é o mais baixo. Pior que nós, na área metropolitana de Lisboa, só Sesimbra, e é um concelho pescatório, e normalmente os concelhos pescatórios estão associados a baixos salários, mas são mesmo a nível nacional, é um dos mais baixos indicadores, é muito abaixo da média nacional. Nós recebemos muito abaixo da média nacional. Isto vem mostrar um bocadinho também isto, não há qualificação do trabalho em Odivelas. E aqui há muitas oportunidades para o empreendedorismo, pessoas que têm de saber fazer muito próprio, podiam criar os seus próprios postos de trabalho. Muitas pessoas têm ideias de negócio, startups que podiam emergir, só não têm espaço para localizar as mesmas e acabam por ter que ir novamente para Lisboa ou para Oeiras, ou mesmo no caso das indústrias criativas, até para a Amadora, que está muito dinâmico nas indústrias criativas, porque não têm a oportunidade de desenvolver os seus negócios em Odivelas. Muito bem. Uma parte que ainda não falámos e que também vai ser bastante relevante no próximo mandato são os fundos comunitários, tanto o PRR como o Portugal 2030, sendo que o PRR tem uma característica específica que é os projetos têm que estar acabados até 2026, ou seja, quem não tiver as coisas minimamente prontas, preparadas para as executar, basicamente perde aqui a oportunidade. Ora, o Odivelas tem um histórico muito, muito baixo de aproveitamento de fundos europeus. Na tua perspectiva, como é que a Iniciativa Liberal pode ajudar, pode contribuir aqui para o Odivelas conseguir também aproveitar um pouco mais de oportunidades? Olha, há aqui vários fatores que podem ser. Só para explicar um bocadinho, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, tem um impacto muito grande no contexto. Avança, tem um impacto, é muito dirigido à parte pública, à parte autárquica, para criar contexto empresarial. A parte que é para as empresas é apenas para a capitalização, há uma componente de capitalização que é associada às empresas. Mas
as autarquias que forem mais expeditas na forma que tiverem projetos, porque isto eu já tenho dito isto várias vezes, o problema às vezes dos concelhos pobres é o facto, não é o facto de ninguém é condenado a ser pobre, o problema é não termos projetos. E o Odivelas tem projetos que podia, e o PRR é uma oportunidade, é uma derradeira de se aproveitar para criar áreas de localização, como hoje estamos a falar de empresas, para se criar, por exemplo, áreas de acolhimento empresarial. Há um instrumento do PRR que vai permitir que se crie áreas de acolhimento empresarial. E nós, no nosso programa, temos uma área de acolhimento empresarial, na zona de Famões, porque já existe em Famões uma zona industrial, uma pequena zona industrial, que até é quase só de serviços, mas está definida em PDM, está definida essa zona. É alargá-la, é transformá-la numa área de localização empresarial, que aquilo tem características muito próprias, e aproveitar, a zona onde está a Cometna, onde era a antiga Cometna, aquela zona industrial mais a sul que também existe, integrar isto tudo e criar uma área de acolhimento empresarial muito dirigida para as indústrias 4.0, para as indústrias que utilizam a robótica, a inteligência artificial, novos métodos, porque são estas empresas que são altamente exportadoras e que criam emprego muito qualificado. E nós precisamos, mais uma vez, repito, nós precisamos de emprego qualificado. Porque só com o emprego qualificado é que nós conseguimos melhores salários, que os melhores salários derivam de uma melhor produtividade. Há um efeito, uma relação existente. Por outro lado, podemos aproveitar o plano de recuperação e resiliência para alterar os custos, alterar alguns contextos municipais. E depois aproveitar o Portugal 2030, então, para as empresas, porque ele é muito mais dirigido às empresas, para os programas de inovação, para os programas de internacionalização, para os programas de qualificação e, sobretudo, para os programas de empreendedorismo para fazer surgir novas empresas. Há uma coisa interessantíssima sobre as novas empresas, não sei se já falamos disto, já sabes, mas acho que há muitas pessoas que não sabem. Nós somos dos concelhos, também da área metropolitana, que menos grandes empresas temos instaladas. Nós não temos sido atrativos para a instalação de grandes empresas, porque não temos locais porque elas possam instalar. Enquanto outros concelhos fizeram parques empresariais, parques de ciência e tecnologia, nós não fizemos. Então nós aqui também temos alguma área de manobra e temos algumas ideias nesse sentido. É criar um parque de ciência e tecnologia, ancorado num campus universitário ligado às ciências agrárias, florestais e ambientais, e que também venha a catapultar novas empresas, catalisador de novas empresas empreendedoras. E pode ser aproveitado os fundos do PRR também para este parque de ciência e tecnologia. E também pode ser aproveitado noutra direção, que é criar espaços de coworking, espaços de incubadoras, aceleradoras, porque nós temos, como eu já disse há pouco, a nossa localização privilegiada vem-nos permitir isto tudo. Relativamente ao empreendedorismo, nós temos uma série de centros comerciais construídos na década de 70 e que não têm, nesta altura, não têm grande aproveitamento, têm pequenas unidades, muitos deles estão quase sem empresas, podem ser transformados em incubadoras de serviço, incubadoras de comércio, são excelentes plataformas com uma estrutura, aproveitando, convidando players que sabem trabalhar esta área, porque há muitas empresas que sabem trabalhar a aceleração, a capacitação de empresas, trazê-las para cá para trabalhar connosco. Porque esta é outra ideia, o município não se pode substituir, não pode fazer tudo. O município não sabe fazer incubação, o município não sabe fazer aceleração de empresas, o município não sabe atrair investimento. Mas há formas e há empresas que são especializadas nisso e nós temos que ir ao encontro deles e estabelecer parcerias para que sejam eles a gerir algumas das infraestruturas que nos propomos, não só gerir, mas também construir e também desenvolver e promover as mesmas. Bem, falas que o município não pode fazer tudo. Uma das coisas que vemos noutras regiões do país são os chamados grupos de ação local, em que a Câmara tem parceiros e trabalha com os parceiros a estratégia de tanto atração de fundos europeus, como também da atração de parceiros, de investimentos, de mais projetos. Como é que tu achas que a Iniciativa Liberal pode, nesse aspecto, também colaborar para que em Odivelas apareça um grupo deste género e surja também uma visão mais integrada e mais abrangente no contexto empresarial?
Odivelas é dos poucos concelhos do país que não tem um grupo de ação local, não tem uma GAL. E pelo facto de não ter uma GAL, as empresas que estão localizadas no concelho não têm tido acesso a um conjunto de fundos. Dou-vos dois exemplos. Existiu no final do ano de 2020 um programa que se chamava o Mais Coeso, o Mais CO3SO, que muitas pessoas lhe chamavam, porque ele tinha empresa ali no meio. As empresas de Odivelas não tiveram a oportunidade de criar novos postos de trabalho, porque aquilo apoiava a criação de postos de trabalho durante 36 meses, ou seja, pagava os salários de um funcionário durante 36 meses e ainda dava mais 40% desse valor que fosse atribuído para as empresas poderem investir. As empresas de Odivelas não tiveram a oportunidade porque não existe uma GAL local, não existe um gabinete, não existe um grupo de ação local que possa apoiar as criaturas, ter lançado avisos, ao contrário do que aconteceu em Cascais, ao contrário do que aconteceu em Sintra, ao contrário do que aconteceu em algumas freguesias do Concelho de Loures, ao contrário do que aconteceu no Montijo, em Setúbal, na Moita, por aí fora. E o resto do país todo teve. Na área metropolitana houve concelhos como Odivelas, Amadora, Oeiras, não tiveram estes acessos porque não tiveram os GAL. Também houve a seguir um programa de apoio à produção nacional, que é o PAPN, que apoiava as empresas durante a pandemia, na final da pandemia, apoiava a criação de investimento, apoio a investimento, pequenos investimentos, na compra de uma máquina, na compra de um equipamento, e também, mais uma vez, as empresas de Odivelas não tiveram acesso porque não haviam um grupo de ação local. Muitos destes conselhos é a Câmara que dinamiza, coloca a sociedade civil a intervir e a desenvolver um grupo de ação local, e Odivelas não tem. Não tem, e nem há perspectivas de o ter, nem no assunto que nem se fala. Eu nunca ouvi os autarcas falarem sobre isto e também nunca ouvi a oposição, os vereadores na Assembleia Municipal, interpelarem quem tem a gestão do município e dizer porque é que as empresas do Conselho de Odivelas não têm acesso ao Mais Coeso, nem têm acesso ao PAPN, desfavorecendo-as relativamente a empresas de outros concelhos. Outros concelhos ficaram com uma competitividade, integraram capacidades competitivas diferentes, aceleraram o seu processo, quando as empresas do concelho não poderão fazer. Muito bem. Portanto, há alguma coisa que nos impeça de formar, por exemplo, uma GAL? Não. É só mobilizarmos a sociedade civil, as associações, as empresas, para constituir uma GAL. E falando então em associações, que puxaste agora o assunto, já falámos aqui de empresas, de empreendedorismo, e as associações de outras ONGs têm tido um grande papel em promover o empreendedorismo e em capacitar para o empreendedorismo. Como é que achas que também podemos fazer um boost, melhorar a nossa sociedade civil, por forma a poder dar esse apoio também aos municípios? Criando condições para que elas se aqui localizam, que é o primeiro passo. Se nós tivermos um espaço, e nós temos isso no nosso programa de iniciativa liberal, que existe o Centro de Exposições no Centro de Odivelas, junto ao Jardim da Música e ao Mercado Municipal. Esse espaço não está a ser aproveitado. Tem uma sala para exposições temporárias, mas pouco visitada. Tem gabinetes de vereadores e gabinetes da Câmara, sobretudo relacionados a gabinetes relacionados com a ação do município. Era aproveitar esse espaço, que tem uma área útil completamente desaproveitada, e criar espaços de coworking, salas de reuniões e convidar ONGs a virem-se a localizar e desenvolverem a sua atividade a partir daí. Era uma forma de darmos um espaço, de darmos condições, de dar-lhes internet, de dar-lhes salas de reuniões, e elas, com certeza, as ONGs, com as dificuldades que muitas vezes algumas também têm a nível de infraestruturas, de suporte de infraestruturas, eles têm apoio para a sua atividade, mas acabam por não ter apoio para a construção das infraestruturas de suporte, seria uma mais-valia e conseguiríamos atrair um conjunto de ONGs e de associações, não só ONGs, outro tipo de associações, que tivessem uma dinâmica relacionada com o empreendedorismo.
Muito bem. E uma das questões que se fala em trazer empresas, porque falámos há pouco dos salários, muitas das pessoas que ganham estes salários não os ganham em Odivelas. Portanto, o que nós estamos a falar é dos rendimentos das pessoas de Odivelas, que, como Conselho de Dormitório, uma parte muito relevante trabalha fora de Odivelas. Ou seja, como é que esta dinâmica de trazer empresas para Odivelas, trazer novos projetos, vai também qualificar as pessoas, vai fazer com que elas ganhem mais? Vai porque nós estamos aqui a fazer uma aposta no emprego qualificado. Empresas de última geração, startups, empresas que conseguem criar emprego mais qualificado e que vão ter um papel qualificante no trabalhador. Elas também vão contribuir com ações de formação. Depois aqui há uma área que a gente vai explorar nos próximos lives, que é sobre a importância de termos uma boa rede de escolas profissionais. E aí vamos ter depois de ter parcerias com essas escolas profissionais a formar os quadros capazes para, para trabalhar nessas empresas. Porque essas empresas, como têm emprego muito qualificado, vão ter necessidade também de qualificar os seus trabalhadores. E nós vamos fazer subir os trabalhadores na escala de valor. Porque a formação, o ensino, é o maior elevador social que existe, é o único elevador social que devia de existir. A meritocracia devia surgir por aí. Quanto mais formarmos, quanto mais ensinarmos as pessoas, mais sobe a sua qualificação, subindo a sua qualificação, sobe também o seu patamar salarial. Muito bem. E isto é mais uma coisa, desculpa? Não, eu só dizer que Sim, sim. temos também empresas muito qualificadas, também conseguimos atrair pessoas mais qualificadas e que vão ter um papel indutor sobre os restantes moradores, os restantes residentes, sobre toda a sociedade. Muito bem. Então, aqui que a conversa, também para não estendermos demasiado a conversa, eu pedi aqui, se fosse possível, fazermos aqui um resumo do que tivemos a falar, ou seja, as principais zonas que pretendemos dinamizar. Sobre o Parque de Ciência e Tecnologia da Penhã, eu recordo que já temos um vídeo só sobre esse assunto, que é um projeto maior, bastante integrado com bastante, que aí recordava para poderem ver nos nossos outros vídeos sobre isso, mas pedia-te então para recordares aqui os principais polos que pretendemos criar. E depois disso as principais medidas indutoras do empreendedorismo. Ainda não falámos da questão também fiscal que é relevante. Ok, muito bem. Nós temos estado aqui a falar sobre criação de novas empresas, não podemos esquecer as empresas que já cá estão. Nós temos que criar uma nova dinâmica para o comércio, temos que ajudar os empresários que já estão a desenvolver a sua atividade no Conselho, através dos impostos, baixando as derramas, baixando todos os impostos de natureza que o município pode ter um papel e pode reduzi-los ao mínimo, elevá-los ao mínimo. Não é essa a receita, não é por essa receita que o município ficará mais pobre. O município tem que reduzir a despesa no outro lado, reduzir coisas supérfluas que gastam o seu dinheiro, tem que reduzir aí. Não sei se muitas das pessoas também sabem, mas há uma parte da despesa municipal que é um pouco desconhecida, que anda ali na incerteza, gasta-se ali um valor significativo, mas não sabe bem no quê. E se calhar temos que atacar nesse, não sabemos bem o quê, é onde nós vamos ter que atacar para podermos reduzir impostos, quer para as empresas, quer também para os moradores, para quem habita o concelho. Essa é uma importância. Depois também é importante requalificarmos as zonas industriais já existentes. A da Paiã, a da Póvoa de Santo Adrião e também a de Famões. No caso da Póvoa de Santo Adrião, não é só apenas a sua requalificação, mas também é o seu alargamento, o estender o ela alargar. Melhorar, criar condições para que as empresas que estão instaladas possam desenvolver de forma mais competitiva a sua atividade. No caso da zona industrial de Famões, já existente, que quer na parte da Cometna, quer numa zona mais ao oeste, é integrá-la na já referida área de localização empresarial. Para as indústrias 4.0, vai criar logo uma nova dinâmica a toda essa zona. No caso da Paiã, da zona industrial da Paiã, ela vai ficar integrada, é requalificá-la, nossa intenção, requalificá-la e integrá-la no Parque de Tecnologia. Ela ficará integrada no Parque de Ciência e Tecnologia, com as vantagens e com tudo o que está associado a isso, que já explicámos no outro vídeo como isto. Depois temos aqui uma componente também importante.
que é para as indústrias criativas. Nós temos o método do Senhor Combado, que rapidamente as pessoas colocam em qualquer ponto do país, e podemos desenvolver ali mesmo ao lado, em uma zona abandonada, onde está mesmo ao lado, uma zona abandonada, um espaço que nós chamamos de um hub criativo para as indústrias criativas. O que são indústrias criativas? É as empresas de web design, são as empresas ligadas à moda, são empresas ligadas à cibersegurança, são empresas ligadas ao têxtil, são ligadas à multimédia, ao vídeo, tudo que é criativo, tudo que tem a ver com criatividade, e criar aquele um espaço atrativo, porque isto são também pessoas que querem um espaço diferente, não querem um espaço de escritório fechado com 4 paredes e uma janela apenas, querem também um espaço com alguma vivacidade, com outra componente lúdica, com restauração associada. É propor que também temos uma proposta nesse sentido e que podem acompanhar com mais algum pormenor o nosso programa eleitoral. E depois uma outra componente também que não devemos descurar, que é criar um centro de negócios, à semelhança do que outros municípios já estão a fazer e com muito sucesso, um centro de negócios que possa ter as infraestruturas necessárias para atrair empresas, grandes empresas e empresas multinacionais para o concelho. E por fim, como eu já também referi, a dinâmica do empreendedorismo por via das incubadoras e das aceleradoras, aproveitando espaços já existentes que são propriedade do município e que o município não está a dar qualquer utilidade, e também aproveitar, fazer parcerias com os proprietários dos centros comerciais que estão devolutos para lhe dar uma nova dinâmica. E acrescentar aqui um outro pormenor que é muito importante, que eu gosto sempre de referir, e é nós não nos podemos esquecer que 11% da população do concelho tem origem em outras geografias, é estrangeira. E são pessoas que têm habilitações também muito próprias, também têm uma capacidade empreendedora muito própria. Também temos que dar algum espaço para que eles possam desenvolver de forma mais rápida as suas ideias de negócio. Para isso, temos uma ideia também, em termos empresariais, de reabilitar o mercado, criando-lhe uma componente, o que nós chamamos o mercado do mundo, que é juntar aqueles comerciantes que vendem as frutas, os legumes, os talhos, juntar-lhe uma componente de restauração. E uma restauração do mundo. Porque já existe outro espaço de idênticas características e nós temos que criar alguma diferenciação. E aqui vamos colocar lá a cozinha do mundo. A cozinha árabe, a cozinha dos países do leste, a cozinha de Angola, a cozinha da Guiné-Bissau, de Moçambique, ou seja, das comunidades que vivem connosco e escolheram Odivelas também para residir e para fazer e para conviver. E, por fim, aproveitar também os outros mercados municipais que não estão de lucro, também para lhe dar uma nova dinâmica empresarial e criar centros de atração de pessoas para aqueles espaços. Muito bem. Se tivesse então a dizer apenas uma medida, apenas para fazer a primeira medida que tomarias para dinamizar a Odivelas, qual seria? Neste caso, temos que aproveitar rapidamente o PRR, que são eles esgota-se, e temos uma capacidade de concretização que tem que ser muito rápido. Eu acho que a área de localização empresarial teria que ser uma prioridade. Tínhamos que definir rapidamente, logo que entrássemos no município, estudar a situação daqueles terrenos, criar planos de pormenor, estudos de viabilidade, estudos de impacto ambiental, para nos podermos candidatar ao PRR com essa ação, com essa ideia. Muito bem. Então, eu aqui vou recordar também a todas as pessoas que nos estão a ver e que nos vão ver no futuro o nosso site, odivelasliberal.pt. Tem lá um separador para programa, tem uma parte só para empresas, com um resumo das ideias que temos. Recordo também que tem várias outras ideias a nível de mobilidade, coesão social, de educação, que são também estruturantes para esta realidade, e, portanto, convido vivamente toda a gente a ler e a acompanhar também aqui esta nossa página do Facebook, onde iremos de forma sucessiva, e do canal do YouTube, sucessivo colocando mais vídeos a desmistificar um pouco o que é o nosso programa e a pôr um pouco mais das nossas ideias, para, obviamente, que um dos problemas que existe, fala-se muito que a política é de 4 em 4 anos, porque se chega às câmaras e vai-se depois trabalhar as ideias. Ou seja, o tempo que se demora é 4 anos. E, portanto, aqui a ideia é trazermos uma certa dinâmica mais rápida, até por causa do PRR, como
como me referiste há pouco, então é para as pessoas verem as nossas ideias, interajam connosco, isto é a nossa base de trabalho do programa, mas estamos claramente receptivos a mais inputs construtivos das pessoas. Alguma coisa que falte dizer, Filipe? Pedro, a única coisa que queria acrescentar é que contem connosco para reprogramar Odivelas, que é o nosso slogan de campanha, e é isso que nós queremos, é reprogramar. Nós queremos ter uma nova estratégia para o Conselho e uma nova estratégia que possa conduzir a ações muito concretas e rápidas de implementação. Porque não podemos continuar a ser um Conselho apenas dormitório, onde as pessoas não têm qualquer laço de ligação, não por opção delas, mas porque não lhe é dada a oferta necessária. As pessoas não trabalham fora do Conselho por opção, trabalham fora do Conselho porque não foram criadas as condições para que as pessoas possam trabalhar no Conselho. Porque, com certeza, se perguntássemos a todas as pessoas gostariam de trabalhar no Conselho onde residem. E há um conceito agora muito na moda, não é na moda, porque é um conceito, as pessoas gostam de estar a 15 minutos do seu local de trabalho, a menos de 15 minutos. E há esta ideia muito, ter tudo a 15 minutos, ou 15 quilómetros, muitas vezes falam em 15 minutos, 15 quilómetros, mas temos tudo muito proximidade. Trabalho na proximidade, ter as horas só os filhos na proximidade, ter as horas onde eu me vou divertir na proximidade, e é este conceito que queremos introduzir em Odivelas. Muito bem, então em futuras lives, em futuros vídeos, vamos poder falar de todas as outras partes para adicionar estas proximidades. Eu agradeço a quem nos viu e uma continuação de uma boa tarde. Boa tarde para todos.